Fala aí, pessoal do Portugal Online, tudo bem? Estou aqui para convidar vocês para assistir uma entrevista muito legal que nós fizemos com a Ana Sofia Silva, diretora do Departamento do Utente da Entidade Reguladora da Saúde de Portugal. Nessa entrevista, a Ana Sofia fala um pouco de tudo. Ela fala do PB4, quando você chega aqui, você está com o PB4, o que você pode, o que você não pode, as taxas que a gente tem que pagar, depois o período certo para você conseguir o seu utente, a demora que está tendo no atendimento, o médico de família, e ela também respondeu as dúvidas dos nossos seguidores. As dúvidas, vocês que postaram aí, ela respondeu boa parte dessas dúvidas, tá? Então eu queria convidar vocês para se inscrever no canal do Portugal Online Oficial, que é muito importante pra gente, viu, gente? Um beijo para vocês, Portugal Online Oficial. Siga essa entrevista aí. Tudo bem, Ana? Olá, boa tarde, Cláudia, como está? Tudo bem, vamos lá. Ana, é o seguinte, a pessoa que tem o PB4, ela tem os mesmos direitos usando o PB4 aqui como um português? Sim, permite a quem é portador do PB4 aceder aos cuidados da mesma forma que um nacional acede aos cuidados. Tá, mas no Portanto, caso... no fundo, acede aos cuidados e paga, quando aplicável, uma taxa moderadora. Agora, ele pode ir em qualquer centro de saúde ou ele tem que ir no centro de saúde onde ele mora? Em princípio, deverá, quando tem o PB4, deverá dirigir-se ao centro de saúde da sua área de onde está a residir, onde está alojado, e deverá ser lá que deverá procurar o acesso aos cuidados. Tá. Com o PB4 eu posso ter um médico de família? O médico de família é atribuído quando já se transita para a fase de pedir o número de utente, ou seja, quando aí já falamos da autorização de residência, temporária ou permanente. Eu já lhe falei, eu não sei se lhe falei, que nós temos essas questões todas explicadas no nosso website. Agora, alguns centros de saúde estão agendando para você pegar o utente depois. Quando eu peguei o meu título de residência, eu achava que eu já fosse ter ele na hora. E algumas pessoas falam que eles estão agendando para daqui 1 mês, 2 meses, ou seja, você fica mais tempo ainda sem ter o seu utente. Isso é... Cláudia, o que interessa, isso lá está, serão constrangimentos administrativos que eu não lhe posso responder por aquilo que acontece em cada centro de saúde. O que não pode acontecer é que a Cláudia, tendo autorização de residência, por exemplo, e acedendo a um cuidado, a façam pagar mais do que a taxa moderadora. Depois, caso a caso, mesmo que não tenham o número do utente, eles sabem que têm que aceder e em que condições têm que aceder. A gente paga sempre uma taxa moderadora, né, Ana? O que são essas taxas? Onde é que eu posso consultar essas taxas? As taxas moderadoras é um valor para moderar o consumo dos cuidados na saúde pública, digamos assim, e pode verificar, por exemplo, quando se vai a um centro de saúde, a taxa moderadora é de um valor, quando vai ao hospital, numa consulta de urgência, a taxa moderadora tem um valor diferente. Mas, por exemplo, o valor de uma consulta nos centros de saúde, ela é igual para todos os centros de saúde? Sim, isso sim, é uma tabela de base. Agora, uma grande preocupação de quem, por exemplo, seja quem tem o PB4, ou seja quem já está com o utente, Ana, é cair, entre aspas, num hospital, num caso de urgência, precisar fazer grandes procedimentos, ou ficar internado muito tempo. Como aqui a gente sabe que existem taxas, né, porque o sistema público cobra-se essas taxas para tudo, seja um exame de sangue, um exame de urina, um raio-x, existe um valor mínimo e máximo que essa pessoa vai gastar utilizando a saúde pública? Em urgência, por cada atendimento de urgência, tem um limite de 40 euros associado. Depois, se entra em internamento, o que lhe pode ser cobrado são aquilo que a Cláudia bem dizia, as análises, os exames que são feitos. Não é? Por cada exame está previsto um teto máximo de 40 euros. Não significa que o internamento fique só a 40 euros. Cada ato é que não pode ser superior, ter um valor superior a 40 euros. Então, e dá para a pessoa, por exemplo, quando tem um familiar que precisa desse tipo de atendimento, de emergência, não se desespera, porque no próprio hospital ela tem acesso a essas informações? Tem. Até porque quem entra em urgência, mesmo que não esteja em condições, tem o direito ao acompanhamento. Uma curiosidade minha, Ana, vamos supor que eu preciso utilizar um hospital por
meu caso é grave, eu tenho que utilizar o hospital 2 meses. Como que eu dimensiono isso? E o tanto de exames que vai ser feito, porque as coisas podem ir surgindo, pode ter um agravamento. Como é que a Pode gente... perguntar, pode pedir informação. E se ele não tiver condições de pagar no final da internação? Aí as condições de pagar podem ser verificadas e podem dar direito à isenção do pagamento de taxa. Há uma análise económica que é feita ao rendimento e a pessoa, obviamente que a pessoa tem que fazer o requerimento, e há várias condições, e as duas mais que abrangem mais situações, por exemplo, Cláudia, é a insuficiência económica. Se eu, por exemplo, também tiver uma incapacidade superior a 60%, aí também estou isento. Existem vários formulários disponíveis online para pedir a isenção. Os centros de saúde, imagino que é já alguém que não tem tanto à vontade com as tecnologias. Nos centros de saúde, nas juntas de freguesia, é obrigatório ter informação sobre essa questão. E o médico de família, Ana, por que ele é importante? Todo mundo fala, quando a gente chegou aqui em Portugal, todo mundo falava do tal médico de família. A forma como está organizado prevê uma prestação integrada e a previsão do médico de família está associada à existência do centro de saúde e da existência de profissionais. Agora também existe a enfermeira ou o enfermeiro de família, digamos, e prevê um acompanhamento ao nível dos cuidados primários de toda a família. Portanto, a atribuição de médico de família acontece de acordo com os recursos disponíveis. Se não existir médico de família, não quer dizer que não tenha acesso da mesma forma e com a mesma qualidade. Havendo eventual carência na atribuição de médico de família, existem os menores, por exemplo, os bebés, quando acabam de nascer, têm prioridade na atribuição de médico de família. Exatamente. Mas eu tenho tido relato de pessoas, de amigos, de vizinhos, de pessoas que moram aqui que não estão conseguindo ter médico de família em muitas áreas, né? Está faltando médico de família em Portugal? O importante é que se eventualmente por não existir médico de família, verificarem que não conseguem aceder de todo aos cuidados, isso é que deve alertar. Isso é que os deve alertar e preocupar. Vai ter uma dificuldade para quem não tem um médico de família. Eu, por exemplo, consigo, como direito a um atendimento, agendar uma consulta com um especialista? Porque eu preciso ser encaminhada pelo médico de família. Precisa de ser referenciada ao nível dos cuidados primários, é diferente, ou seja, precisa de aceder primeiro a uma consulta no centro de saúde com médico de família ou sem o seu médico de família. Então, sempre o indicado seria eu sempre ser encaminhada por um médico, não necessariamente o de família, não necessariamente o de família. Tem relatos também de demora, né, Ana? Está acontecendo muita demora no atendimento, tanto para você ter um médico de família, né? Porque às vezes você não tem, isso é natural, você já explicou, quanto o atendimento no sistema público, às vezes direcionado. Tem casos de pessoas que estão há meses esperando por um atendimento. Certo. Isso está sendo muito comum ultimamente? O que está ocorrendo? É algo que vem sendo também acompanhado pela entidade reguladora da saúde. O que as pessoas podem fazer é de facto, quando verificam que não estão a obter a consulta, que está a demorar o atendimento, devem apresentar reclamação junto da instituição. Qual que é o prazo mínimo e máximo de atendimento? Cada situação deverá ser primeiro analisada do ponto de vista clínico e após a perspectiva, a avaliação clínica, será determinada o nível de gravidade. Por isso é que dar-lhe agora os prazos todos não nos poderei dar, porque serão vários. A gente podia estabelecer assim, né? Qual o prazo para não urgente, média urgência e urgência? Qual é o prazo que se pratica? Eu posso dizer-lhe aqui, em termos de exemplo, se chega ao centro de saúde e o médico diz que é uma doença aguda, que é algo emergente, o atendimento no centro de saúde, estamos a falar ainda no centro de saúde, tem que ser no próprio dia. Se a pessoa chegar e quiser marcar uma consulta no centro de saúde, o prazo que está previsto, e é verdade que já tem havido relatos de demora, e eu estou-lhe a falar daquilo que está previsto na lei, quando não está relacionado com doença aguda, é de 15 dias úteis. Isto no centro de saúde.
Depois, quando é referenciado, como a Cláudia dizia há pouco, para uma consulta, por exemplo, de neurologia, não é? Ou de ortopedia, existem 3 graus de nível de prioridade. Existe a normal, a prioritária e a muito prioritária. Se for considerado urgente com nível de muito prioritário, e estamos aqui a falar de 30 dias seguidos. Urgente, casos urgentes. Consultas programadas, ou seja, não é situação de ir à urgência, porque a urgência é atendida logo no momento, certo? Okay. Pronto. Urgência, ok, ele vai ser atendido rapidamente certo. ali. Mas eu digo o seguinte, eu tenho uma suspeita de cancro, né? Eu tenho uma suspeita e eu preciso fazer determinados exames ou passar por um especialista. Como é que é determinado isso? Isso é sempre através da avaliação clínica. Portanto, quando não há uma suspeita, por exemplo, de nenhum caso oncológico, eram os prazos que eu estava a falar. Portanto, 30 dias seguidos, 60 dias seguidos e 150 dias seguidos. 150 depois, é o máximo. É o máximo. Depois, imagino que há uma suspeição de doença oncológica, certo? Existem até níveis, digamos, associados à suspeita, e se o nível for muito elevado, o atendimento, se for confirmado de nível 4, que é o que está previsto também, o atendimento é imediato, certo? O máximo é de 30 dias seguidos, quando há uma suspeita de doença oncológica. O que eu queria ver com você agora também algumas perguntas de pessoas que entraram no Portugal Online, a gente pediu para fazer algumas perguntas. O Paulo Sérgio perguntando sobre carteira de vacinação do Brasil, ela vale aqui? É uma pergunta que deverá ser direcionada a uma entidade que é a Direção-Geral da Saúde, que pode auxiliar na resposta a essas questões. Eu não tenho vacina, vamos supor, eu perdi minha carteirinha de vacinação do Brasil. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho algumas vacinas obrigatórias para tomar, né? Isso é algo que quando acede e quando se inscreve depois, quando está no seu centro de saúde, é uma das vertentes de saúde pública que vai ser analisada. E depois o seu médico vai dizer como é que está de vacinas. E em termos de vacinas, depois vai-lhe ser designado aquilo que tem ou que não tem que tomar. E receita médica, Ana? Eu consigo usar a receita médica do Brasil? Qual a possibilidade? Eu tenho que mostrar para o meu médico aqui? Eu, por exemplo, vamos supor, se eu uso um ansiolítico, alguma coisa, um calmante, um remédio controlado. A prescrição é feita ao nível da instituição onde está. Quando chegar, depois haverá depois existem situações de reconhecimento em termos de medicação para doentes crónicos, para situações em que é urgente a tomada, mas passa sempre por um processo de avaliação com o próprio profissional, onde podem também obter mais informação concreta sobre emissão de prescrição médica, de acesso à medicação, é junto do Infarmed. O Infarmed é a entidade do Ministério da Saúde que regula as condições de atribuição de medicamentos, os preços que estão aos mesmos associados, portanto, tudo o que é relacionado com a assistência medicamentosa, o Infarmed pode disponibilizar informação mais detalhada. O utente tem desconto em vários medicamentos, né? Há uma previsão de comparticipação nos medicamentos e isso depois está associado a quem tem o número do utente. Tá. A Márcia, é um sobrenome diferente, Minsen. Ela perguntou que, ela disse o seguinte, tem gente que está conseguindo, uma outra coisa também, Márcia, que a gente já respondeu, é que tem gente que consegue o utente de imediato, e outras pessoas não, né? Isso está variando de centro de saúde para centro de saúde, né, Ana? Isso é algo que acontece, como falámos, e não é exclusivo, digamos, do facto de se ser ou de se estar a chegar de ser acesso por imigrante, ou seja, existem também dificuldades que nos são reportadas de acesso a médico de família e aquilo que nós procuramos sempre verificar é se existe uma dificuldade de conseguir o cuidado em si. A Valéria Eugênia Lopes de Carvalho falou que está aqui desde 2017, a médica direcionou ela para uma consulta no Hospital de Faro,
com uma ginecologista, mas a marcação desta consulta está muito demorada. Está aguardando desde junho de 2018. Naturalmente, como falámos dos tempos, é algo que poderá e deverá suscitar junto da instituição de saúde e pode apresentar uma reclamação, porque os tempos já estarão ultrapassados. Não é normal, né? Pessoas com... A pergunta da Maria Rodrigues é: pessoas com necessidades especiais estão isentas da taxa moderadora? A perspectiva prevê sempre uma incapacidade superior a 60%. 60%. Tem sempre um grau de incapacidade associado. E ela vai ser avaliada por um médico para isso? Há uma avaliação por uma junta médica. E ela procura isso no centro de saúde? No Departamento de Saúde Pública há depois uma avaliação e depois há um certificado de incapacidade multiusos. E multiusos porquê? Porque serve quer para o acesso aos cuidados de saúde, quer para efeitos fiscais até. Portanto, é algo que é emitido, há uma declaração dessa incapacidade e serve para diferentes fins. Agora, o Carvalho Silva estava ansioso com a pergunta dele, apesar de ser uma pergunta meio particular. Ele tem uma doença autoimune chamada doença de Crohn. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele diz que ele precisa de medicamento a cada 15 dias. A preocupação dele é chegar aqui. E o que ele faz para ter acesso a esse medicamento rapidamente? Deve tentar perceber junto dos mecanismos de articulação ainda antes de vir o que deve fazer. E depois, chegando cá, deve dirigir-se ao centro de saúde da área para a qual não sei em que situação é que irá ficar, ou se irá de uma estada temporária ou muito permanente. Poderá vir já munido da medicação que precisa para todo o tempo, não sabemos para quanto tempo ficará, tudo dependerá do fim da deslocação. E onde eu, estando no Brasil, no caso ele, por exemplo, onde eu pego informações sobre isso? Existe algum telefone, algum site? Porque imagino que ele deve ficar ansioso. Chega aqui, ele precisa de medicamento. Pelo que eu entendi, ele não deve poder trazer esse medicamento. Aí ele precisa disso e ele já quer vir já com uma certa segurança, né? E onde que ele pode procurar informação, Ana? Eu diria que ao nível desde logo as instituições que apoiam em termos consulares poderão dar algum auxílio nessa matéria. Mas aí ele de qualquer das formas... Desculpa, ele teria que procurar o consulado ou do Brasil, do Brasil cá para apoio, ou existe também o ACIDI, que são outras instituições que dão um apoio mais transversal e que ao nível e podem dar apoio a vários níveis, desde a prestação de cuidados de saúde ou outros, não é? Para quem se desloca e para quem está a preparar uma deslocação. Mas o sistema público existem, por outro lado, no sistema público, que não me é possível dar-lhe os contactos diretos, existem sempre os centros de apoio, o Centro Local de Apoio ao Cidadão Imigrante. Mas eu queria só fazer a minha pergunta. Eu, depois de ter o utente, eu não pude ser atendida não é que eu não pude ser atendida, eu teria que pagar uma consulta normal, que na verdade eu não precisaria, pagaria só aquela coparticipação de 4 euros, porque eles disseram que eu tinha que ter a minha seguridade social. Mas eu não trabalho, e aí o centro de saúde não soube me responder. Falei, não, eu preciso entender por que isso aconteceu, o que tem a ver eu ter que estar inscrito na Segurança Social para ser atendido com o meu utente, pagando a coparticipação, Ana? Estará, acima de tudo, relacionado com o facto de ter que aceder ou de ter que lhe ser reconhecida a autorização de residência. Mas eu já tinha... Portanto, à partida, o que lhe posso dizer é que espero eu que não tenha sido limitada no acesso ao cuidado em si e que tenha conseguido. Depois, se eventualmente teve que pagar o preço, aquilo que está aqui a falar é que não pagou a taxa moderadora, mas pagou o preço do cuidado, é isso? Sim, na verdade, como eu não tinha tanta urgência na consulta, eu abri mão para poder estudar esse assunto e não consegui uma resposta. Então, não conseguindo também, nós para lhe darmos uma resposta concreta, teríamos que analisar o caso com tudo e também ouvir, se calhar, o centro de saúde. À partida, tendo autorização de residência, terá o seu número do utente e pagará a taxa moderadora. Essa é a regra. Essa será a regra.
Bom, eu não vou me estender aqui na questão pessoal, eu não consegui, o centro de saúde não me respondeu. O que você aconselha é o seguinte: está com algum problema, vai no centro de saúde, conversa lá e registra isso. Registra com um pedido de informação, registra com uma reclamação. Super obrigada De por essa nada. entrevista, eu acho que Obrigado foi nós. bastante esclarecedora. E você que não assistiu toda a entrevista, assiste porque está muito interessante. Se inscreva no canal. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Ana. Valeu. Obrigada. Boa tarde.